Olá, eu sou o Fernando, sou cirurgião do aparelho digestivo. Hoje nós vamos falar sobre as hérnias da parede inguinal. O conceito de hérnias da parede abdominal são locais de fraqueza na parede muscular que permitem a protrusão de vísceras do interior da cavidade abdominal para o exterior. Os principais tipos, considerando as hérnias de parede abdominal, são as hérnias da região inguinal e as hérnias da parede anterior do abdômen. Basicamente, as hérnias umbilicais e as hérnias ventrais. Esses são os principais tipos. Quanto às causas, elas são divididas basicamente em congênitas, ou seja, aquelas em que a tendência a se formar uma hérnia vem com o nascimento, desde o nascimento, e as adquiridas, que são principalmente posterior a procedimentos cirúrgicos ou então a traumatismos da parede abdominal. Falando sobre os sintomas, eles podem ser variados, variando desde nenhum, ou seja, os quadros assintomáticos, até a percepção do abaulamento na parede inguinal ou na parede ventral, a presença de dor no sítio, no local do aparecimento da hérnia, até dor abdominal difusa e até quadros mais graves com dor intensa abdominal, distensão abdominal e necessidade de tratamento de emergência. O diagnóstico das hérnias pode ser feito em mais de 90% dos casos pelo exame físico, geralmente pelo médico clínico ou pelo próprio cirurgião, que deve estar bem habilitado para identificar esse tipo de situação. Como exames complementares, nós temos os exames de imagem, principalmente ultrassom e a tomografia. Quanto ao tratamento, este é sempre cirúrgico. Ele pode ser cirúrgico planejado ou pode ser cirúrgico com necessidade de urgência, mas não há um tratamento clínico para melhorar uma situação de hérnia. A partir do momento que a hérnia apareceu, o tratamento a partir daí já começa a ser cirúrgico. Ou vai ser com o tempo, planejado, muitos pacientes esperam ou convivem com a própria hérnia durante algum tempo, durante anos às vezes, sem nenhuma complicação, porém outros, com pouco tempo de evolução da hérnia, já evoluem para alguma complicação com necessidade de tratamento de urgência. Ainda falando sobre o tratamento, os principais tratamentos que nós temos, cirúrgicos, eles se baseiam na reconstrução da integridade da parede abdominal e na compensação das forças de pressão intraabdominais que levam ao aparecimento da hérnia. Esse tratamento cirúrgico ele pode ser feito convencionalmente, de forma aberta, com a incisão exterior nos locais das hérnias, sejam elas inguinais ou sejam da parede ventral do abdômen, onde se faz o reparo da musculatura e, na maioria das vezes, a colocação de próteses para o reforço dessa musculatura e a compensação das forças de pressão que causam a hérnia. Isso no reparo aberto. No reparo laparoscópico, que seria a videocirurgia, que tem hoje em dia ganhado muito rapidamente terreno na maioria dos procedimentos cirúrgicos, e em relação às hérnias também é assim, vem crescendo enormemente a aplicabilidade do tratamento cirúrgico videolaparoscópico em relação às hérnias. A vantagem nesse caso, nessa modalidade de tratamento, é a possibilidade de você compensar melhor os mecanismos de pressão que levam ao aparecimento da hérnia. Isso porque os reparos feitos com próteses nos tratamentos videolaparoscópicos, eles se baseiam na colocação das próteses no interior do abdômen, de dentro para fora. Então, por uma questão física, a pressão se aplica de dentro para fora da parede abdominal, fazendo com que a prótese, ou a tela, como a gente chama a tela, fique cada vez mais fixa no local do defeito muscular, ao invés dos reparos abertos, onde a tela fica por cima da musculatura e a pressão intraabdominal mantém aquela pressão tentando retirar a tela do lugar. Então a pressão tenta deslocar a tela para fora do local, diferente do videolaparoscopia, onde essa tela tende a ficar cada vez mais agregada ao local do defeito.
O método videolaparoscópico ele tem sido muito bem empregado nos casos das hérnias da região inguinal, da região da virilha, as hérnias da virilha e tal, mas também vem crescendo a aplicabilidade nas questões das hérnias ventrais, nas hérnias da parede abdominal anterior, porém ainda com um campo mais restrito do que na região da virilha, na região inguinal, onde isso já está bem estabelecido. Para falar do resultado, do prognóstico desses tratamentos, dos tratamentos cirúrgicos, nós temos que levar em consideração que são reparos mecânicos, ou seja, nós dependemos de que o reparo feito tenha um tempo de recuperação para que esteja firme e não tenha a tendência a voltar à hérnia, a refazer o processo de herniação. Na questão dos reparos abertos, geralmente os cirurgiões eles pedem aos pacientes tempos de repouso maiores, mais ou menos 45, 60, 90 dias, dependendo da classe de hérnia, da intensidade da hérnia, da parede muscular do indivíduo. Na questão da cirurgia videolaparoscópica, a grande vantagem é realmente a diminuição desse tempo de repouso, também associada a menos índices de dor pós-operatória, também sendo que na cirurgia videolaparoscópica muitas vezes o indivíduo pode voltar às atividades normais, dependendo das hérnias, em torno de 15 a 20 dias é possível que o indivíduo volte inclusive a fazer atividade física depois do procedimento cirúrgico. Em relação à dor, as taxas de dor totais elas têm sido a favor da cirurgia videolaparoscópica também, porque tem taxas menores de dor no paciente. A qualidade de vida pós-cirurgia imediata é melhor no caso da cirurgia videolaparoscópica. Existem taxas de retorno da doença, ou de recidiva, como nós falamos. Na cirurgia aberta são aceitáveis na literatura em torno de 3 a 5%. Isso quer dizer que cada indivíduo que opera na cirurgia aberta, em torno de ele tem 3 a 5% de chance de voltar a ter a hérnia pelo processo de recidiva. No caso da cirurgia videolaparoscópica, parece que esses índices são menores no caso, trabalhos falando em torno de 0,5% a 2%, até 3%. Então, há uma tendência a que sejam melhores os resultados em relação a longo prazo na cirurgia videolaparoscópica também. Como eu disse, meu nome é Fernando Machado, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Eu espero que eu tenha sido útil para elucidar algumas dúvidas em relação às hérnias da parede abdominal, em relação à necessidade de tratamento e principalmente em relação às possibilidades de tratamento que nós temos hoje em uso. Obrigado.